Olá, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz em Cristo Jesus. É um prazer estarmos juntos novamente para darmos continuidade a esse estudo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio. Estamos aprendendo muito com esse estudo e o desejo do meu coração é que nós possamos cada vez mais avançar no conhecimento, de maneira que possamos servir mais e melhor ao Senhor. Afinal de contas, nós fomos criados para o louvor da sua glória. E mesmo estando nós perdidos em pecado, Ele nos enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, para transformar nossas vidas e poder assim realmente vivermos para a honra e glória do seu nome. Foi para isso que Deus lhe criou, meu amado. Foi para isso que Deus me criou. Foi para isso que o Senhor nos criou e nos sustenta. Portanto, a Ele toda honra e toda glória. Eu e você devemos apenas ser instrumento nas mãos dele. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos conduzindo, que o seu Espírito Santo nos guie, nos ilumine e nos faça entender a sua santa palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos para a leitura do capítulo 11 de 1 Coríntios. Capítulo 11, os primeiros 16 versículos, o apóstolo Paulo está aqui tratando da questão de como as mulheres na igreja de Coríntio deviam se apresentar diante da igreja, isto é, para servir ao Senhor na igreja. Vamos então a este assunto. Logo do início quero dizer que é um assunto um tanto difícil, porque trata-se de conceitos que vêm de outra cultura e para nós hoje que vivemos em um contexto totalmente diferente, nós temos que pedir a Deus toda a direção, toda a iluminação, para que não venhamos fazer confusão e não criar conceitos distorcidos com os propósitos de Deus para nós, em função de algo que era necessário e importante para aquele povo, para aqueles crentes daquela época, naquela cultura, diferente de nós hoje. Não que Jesus seja diferente, que Deus seja diferente, mas nós precisamos entender, queridos, essa questão cultural, de época, né? Cada lugar é diferente um do outro, e o que realmente é essencial no Evangelho e para o Evangelho. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para compreender determinados textos como esse, porque sabemos que há doutrinas criadas em cima desse texto que muitas das vezes constrange, principalmente as mulheres, já que se trata aqui delas diretamente, né? Vamos então à leitura do texto e vamos procurar entender da melhor forma possível, tá bom? Eu espero poder ajudar. Caso o amado que me ouve do outro lado tenha alguma dúvida, faça o seu comentário e nós vamos ver, eu verei o que posso fazer para poder tirar as suas dúvidas, se for possível, tá bom? Ok, vamos lá. O apóstolo Paulo escreve aqui, né, no capítulo 11, ele já segue aqui no capítulo 2, porque o versículo 1 aqui ficou, de certa forma, subentendido no finalzinho do versículo 33 do capítulo anterior, que ele diz: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo", tá certo? E no versículo 2 em diante ele segue dizendo: "Eu vos elogio, porque em tudo vos lembreis de mim, e vos tende apegado com firmeza às tradições que vos entreguei", isto é, tudo que eu passei para vocês, tudo que eu ensinei, vocês têm procurado colocar em prática. Isso é motivo de alegria para o apóstolo Paulo, né? E eu acredito que todo líder também sente-se feliz, alegre, quando vê
os seus liderados seguindo aquilo que é ensinado por ele. Portanto, a responsabilidade de quem ensina logo é extrema. Tem que ser algo contundente, tem que ser algo bíblico, tem que ser algo de Deus, porque senão a gente vai correr um grande risco de conduzir pessoas de maneira errada em relação aos conceitos de Deus. Responsabilidade muito grande. Ok, no versículo 3. Todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Deus, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça descoberta ou rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isto é motivo de desonra? E que, se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhes foram dados em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. E aí aqui o apóstolo Paulo, né, deixa aí a gente um pouco, né, numa situação delicada. Olha, se vocês querem discutir essas coisas, que pode ou não pode fazer, que deve ou não deve, nós não queremos aqui botar, de certa forma, obstáculo em decisões de ninguém. Porém, não é costume, né, da igreja do Senhor agir dessa forma. Mas de que forma? Usar ou não usar um véu para proteger a cabeça, ou cortar o cabelo, entendeu? Essas coisas. Paulo estava falando que a mulher deveria cobrir a cabeça quando estivesse num lugar público de adoração, isto é, na igreja, deveria cobrir a cabeça em detrimento do que representava para eles, na cultura deles, a mulher ficar com a cabeça descoberta, tá certo? Entendendo que a gente leu aqui, que Deus é o cabeça do homem, portanto o homem deve orar com a cabeça descoberta, ao contrário da mulher, que é a glória do homem, inferior a de Deus, e aí assim a mulher deve cobrir. Mas vamos entender isso, cada passo, dentro do contexto cultural de cada um, para que a gente não faça confusão, tá certo? As recomendações de Paulo neste texto para com as mulheres requer uma boa dose de sensatez, e precisamos muito, e compreensão cultural para não corrermos o risco de inferiorizar a classe feminina e tampouco criar normas radicais para com a igreja. Imagina a gente resolver agora
A partir de agora, diante do que nós lemos aqui na carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, todas as mulheres têm que colocar alguma coisa na cabeça, um lenço, um véu, alguma coisa assim do tipo, porque o apóstolo Paulo recomendou à igreja de Corinto que as mulheres não deveriam orar nem fazer nada para Deus na igreja com a cabeça descoberta. Porque se elas fizerem isso, elas estão erradas. Vai dar certo isso aqui? E então tá todo mundo então errado, porque ninguém usa, né? O véu ninguém usa nada, apenas o cabelo da cabeça e muitas cortam. Não ao ponto do homem como o meu aqui, por exemplo, quase sem nada, mas cortam, né? Agora, venhamos cá. O apóstolo Paulo falou bobagem? O apóstolo Paulo está fora dos propósitos de Deus com isso? Isto serve para nós hoje? Vamos procurar entender, queridos. É importante que a gente entenda e não deixe que a confusão tome conta das nossas mentes. Como bem podemos ver no texto, na cultura judaica, o homem que orasse ou falasse de Deus com a cabeça coberta estaria desonrando a Deus, porque Deus é autoridade sobre o homem, sendo esse a glória, né, o homem, a glória de Deus. Então, porque Deus criou o homem para a sua glória, entenda isso. Então, a glória de Deus, essa deve ser vista, deve ser mostrada para o homem. Aquilo que Deus criou não deve ser encoberto dentro dos propósitos de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e sendo o primeiro ser a ser criado por Deus dessa forma, tá certo? Vamos procurar entender. Nos momentos de adoração a Deus, descobrir a cabeça era expressar, no caso, respeito e submissão ao Senhor. Quando a gente... Vamos fazer aqui uma comparação. Quando a gente está diante de uma autoridade, a gente chega diante de uma autoridade, de um juiz, seja de quem for, assim, nesse aspecto aí, se a gente tiver com alguma coisa na cabeça, a gente não tira. A gente não pode chegar num lugar desse com um chapéu na cabeça, tem que tirar. Então, por aí nós temos uma ideia. A autoridade superior a nós. Deus é a autoridade superior ao homem. Portanto, o homem deve fazer oração ou falar de Deus com a cabeça descoberta, em questão de respeito e honra ao Senhor. Mas e a mulher? Era natural que nos dias de Paulo essa forma de cultuar ainda fosse praticada. Não podemos esquecer que Paulo era um judeu, tá certo? Portanto, esses costumes estavam muito vivos na vida dele. E as igrejas que foram fundadas por eles também seguiam alguns certos segmentos, né, que estava relacionado ao contexto judaico. Já a mulher tinha o marido como autoridade sobre si. E a mesma era a glória do homem, no caso a mulher. Assim como o homem era a glória de Deus, a mulher era, não é, e a mulher é a glória do homem. Ora, sendo Deus superior, a sua glória deve ser contemplada. Enquanto que a do homem, que no caso era a mulher, sendo inferior, deveria ser coberta na hora do culto ou de adoração, de servir ao Senhor, orar, profetizar, como disse o apóstolo Paulo. Lembrando que profetizar aqui está dentro do contexto de transmitir a mensagem de Deus às pessoas. Uma mensagem que seja compreensiva, né, que seja absolvida de maneira saudável, de maneira que as pessoas venham usufruir daquilo que Deus gostaria que as pessoas ouvissem e entendessem. Não podemos entender uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para a gente, quando a gente não consegue compreender nada do que foi dito, né? Por exemplo, eu vou até alguém aqui na minha cultura, na nossa língua portuguesa, né, brasileira aí, eu vou falar uma língua estranha. Quem vai entender? Houve edificação, houve compreensão, houve um processo de Deus na vida, que Deus gostaria que acontecesse na vida da pessoa? Não, porque a pessoa não entendeu nada, tá certo? Nós vamos falar disso melhor quando chegarmos no capítulo 14. E vai ser, desde já digo, vai ser muito interessante. Então nós precisamos, né, falar de maneira compreensiva. Voltando aqui, para não estender muito, não perder, né, o meio da
né, não perder o rumo da conversa. O caso de profetizar, a profecia teria que ser legível, as pessoas teriam que compreender. Então, quando se fala de orar e profetizar, é nesse aspecto de transmitir a mensagem de Deus e não tentar ficar descobrindo o futuro das pessoas, como alguns aí pensam, tá certo? Fechando esse parênteses aí. Então, querido, sendo a mulher a glória do homem, essa é inferior à glória de Deus. Por isso o homem orava com a cabeça descoberta e a mulher com a cabeça coberta, tá certo? Lembrando que ela deveria fazer isso na questão de respeito e honra, né, para com seu marido. Né? Quando uma mulher passava por um ato de humilhação, né, sua cabeça era rapada. Né? Ou quando ela se rebelava contra a submissão do marido. E também é um sinal aqui interessante, que se fazia importante observar as exigências do apóstolo Paulo em relação à mulher ter a cabeça coberta diante dos cultos, tá certo? Porque já que o cabelo da mulher era dado como um véu, ele deveria ser sempre grande, né? Não cortava. E se cortasse, também não podia. E isso acontecia quando a mulher era humilhada. E em muitos casos tinha a cabeça rapada. E a mulher era submetida a um ato de humilhação que, infelizmente, levava a essa situação. Muitas das vezes, uma mulher totalmente errada, pecadora, e entendendo que as deusas que esse povo era de costume adorar antes de conhecer a Cristo, em algumas delas, as sacerdotisas tinham as suas cabeças rapadas, né? Então, interessante lembrar por que o apóstolo Paulo exigia que as mulheres cobrissem suas cabeças, não se comparar com essas. E esse fato aqui, que é muito mais importante ainda. A mulher descobrir a cabeça ou cortar os cabelos era também uma demonstração de rebelião. Ela estava demonstrando que não queria mais viver sobre o jugo de um marido, de uma autoridade que foi constituída sobre ela. Mas o marido era isso tudo para a mulher? Aqui sim. Aqui sim, nesse contexto era assim. E isso é importante que a gente considere isso, porque isso fazia parte da cultura desse povo. Não podemos esquecer que nesse contexto a mulher virtuosa era aquela mulher submissa que temia Deus e fazia tudo para honrar o seu marido. Essa era, sem dúvida, uma mulher de valor. A mulher que procurasse se rebelar contra esses conceitos, ela perdia totalmente o seu valor para a sociedade. Era uma mulher tida como uma mulher rebelde, uma mulher sem pudor, uma mulher que não temia a Deus. Qual era a mulher que se prezava e queria se encaixar dentro desse perfil? Então, uma mulher sensata, aqui nesse contexto, uma mulher inteligente que temia Deus, não via isso como um jugo, não via isso como obrigação, mas via isso como motivo de honra. Então, para elas, era algo agradável, satisfatório se submeter a esse conceito, totalmente diferente dos nossos dias. Onde é que nós vamos encaixar isso hoje? Onde é que nós vamos poder hoje convencer as nossas irmãs de andar com um véu na cabeça, com um lenço na cabeça, seja o que for, para dizer que está obedecendo esse texto? Muito embora hoje a gente tenha, né, infelizmente, tenha igreja que entenda ao pé da letra dessa forma e constituiu esse tipo de norma, esse tipo de doutrina para as irmãs, né, que chama-se a Igreja do Véu. Nada contra, né, a quem escolhe essas coisas, mas lembrando que não podemos ver hoje isso de uma maneira salutar, que seja algo exigido, querido por Deus para a sua igreja. Não é isso? Porque cada lugar tem costumes diferentes, culturas diferentes. Então, imagina, não tem como hoje colocar isso para todas as mulheres ter que usar esse véu,
não dentro desse requisito. A mulher que não usar o véu, ela é rebelde ao marido, ela está sendo rebelde para com Deus. Onde isso? Que a gente vai provar isso? Com base nesse texto? Se a gente analisar a cultura e os costumes das pessoas, não faz sentido para a gente. Não é verdade? Entendeu? Até porque hoje essa questão de compreensão da sociedade, de submissão da mulher para com o marido, e até mesmo do marido entender sua posição como homem, infelizmente está muito distorcido. Está muito fora dos padrões bíblicos. Então, se a gente for mexer com isso, com certeza nós vamos ter muitos problemas. Tem coisa mais importante na vida de cada um de nós, com certeza, do que ficar preocupado com esses detalhes. Eu vejo dessa forma, tá certo? Então, queridos, esses 16 versículos primeiros aqui, o apóstolo Paulo está exatamente tratando dessa questão. E como já foi dado o nosso parecer, se faz necessário a gente ir adiante, então, do texto, para que possamos concluir, né, o estudo desse capítulo 11 de 1 Coríntios. Seguindo aqui, os versículos 17 em diante, que Paulo já fala sobre a celebração da ceia do Senhor logo mais adiante, mas antes dele começar a falar exatamente sobre a ceia, orientar, instruir os irmãos sobre a ceia do Senhor, o seu significado, a profundidade, ele chama a atenção desta igreja, porque me parece não está tendo aqui um entendimento genuíno acerca do que seria celebrar a ceia do Senhor. Vamos prestar atenção aqui nesses versículos. No 17 em diante, e vai até o 22, né? 23 a gente já vai tratar da questão direta do significado da importância da ceia. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos. Isto é, quando há divergência, você percebe quem realmente é sensato e quem não é. Quem é verdadeiro e quem não é. Então, até nisso, nós podemos ter proveito, tá certo? Então, Paulo deixa isso aqui bem claro. É necessário que isso aconteça para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comes, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiá-los? Ou melhor, irei elogiar-vos? Não, nisso não elogio. Eu quero dar um pulo aqui lá para o final, que depois a gente volta aqui nesse versículo 23. Vou entender por quê. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Por que eu pulei aqui para os versículos finais? Porque dá continuidade e fecha esse argumento de Paulo acerca da maneira como o povo estava se reunindo para celebrar a ceia do Senhor. Parece claramente que, infelizmente, não havia aqui um bom senso, né? Não estava havendo aqui sabedoria por parte da igreja nesses momentos, e que serve também, com certeza, para o nosso aprendizado hoje.
E com certeza fica aqui em destaque, nesse texto, a falta de entendimento que parecia haver na igreja de Coríntio em relação à ceia do Senhor. A gente vê isso nitidamente nesses versículos 17 a 22. A gente percebe que era claro que a celebração da ceia deles era totalmente diferente da nossa. Nós celebramos a ceia do Senhor mais como um memorial, né? Algo que nos faz lembrar, né, do grande sacrifício de Cristo por nós e, portanto, torna-se apenas uma lembrança que deve ser feita com toda a reverência porque trata-se de vida, certo? Enquanto com eles não, parecia que existia um banquete, com comida à vontade, não tanto à vontade porque deixava o outro sem, né, mas bebida a ponto de alguém se embriagar, como o apóstolo disse aqui no versículo que nós lemos, né, de 17 a 22. Ora, isto era realmente uma ceia celebrada em memória do que Cristo fez por nós? Não dá para aceitar um negócio dessa forma, né? Então, algo memorial tem por finalidade preservar e proteger, ou melhor, e propagar informações históricas compostas de dados, documentos e imagens relativas a pessoas, instituições, etc. Então, se nós celebramos a ceia, nós celebramos como um memorial em relação ao que Cristo fez por nós. Por isso, há toda aquela exigência que nós vamos ver daqui a pouco na leitura do apóstolo Paulo em relação como e quem deveria participar deste momento que é a ceia do Senhor. Vamos ler então aqui os versículos. Vamos ler então do versículo 23 até o 32. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Perceba, é um memorial. Façam isso para que se lembre do que eu fiz por vocês. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nova aliança no sangue. Que nova aliança é essa? O novo pacto. O Novo Testamento. Deus não fez uma aliança antes com Abraão? A aliança antiga, não é isso? Deus fez essa aliança com Abraão e ela se estendeu até Jesus. É lógico, depois de Abraão teve aquele período, né, em que nasce os filhos de Abraão, e depois o seu neto, e os filhos do neto, que é os filhos, no caso de Jacó, se torna os 12 povos, as 12 tribos, se tornaram escravos, foram libertos pela graça bondosa do nosso Deus, e anos depois, né, muitos anos depois, nasce Jesus de uma das tribos dessa promessa. Então, percebemos que durante todo esse período de Abraão até Jesus, viveu-se a antiga aliança. É isto? A primeira aliança de Deus feita com os homens. Digamos até que a terceira, né? Porque a primeira ele fez com Noé. Né? E depois não deixa de ser a segunda, porque ele faz com Noé e renova em Abraão. Eu vejo dessa forma, certo? E ela dura até Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento ao seu povo. Então Jesus é a plenitude dos tempos. Tudo se consuma em Cristo. Tudo se resolve, se resume a Cristo. Logo, Cristo estabelece o quê? Uma nova aliança. Agora, se o homem precisa de algo para alcançar lugar na presença de Deus, este algo tem que passar por Jesus. Não é mais o cumprimento de uma lei que vai levar o homem a Deus. Não é mais o cumprimento de um conjunto de regras que vai levar o homem a Deus. Mas é
render-se a Jesus, aceitando-o como Salvador de suas vidas. Então, por que Paulo escreve essas coisas? Como já falamos, questões culturais, questões, né, de conceitos distantes da gente e que não se encaixa hoje nos nossos dias, tá certo? Mas tudo se resume, a vida com Deus, buscar a presença de Deus, tudo se resume em Jesus. Então isso é que a gente deve estar mais preocupado em buscar, tá certo? Essa nova aliança é feita simplesmente com o sangue de Cristo derramado na cruz, por mim e por você. E a celebração da ceia do Senhor é o simbolismo desse Cordeiro Santo que se entregou por nós, por mim e por você, Jesus Cristo. A exemplo do que era feito na lei, em que um cordeiro era sacrificado e sua carne era comida, o sangue não era bebido, era despejado no altar, tá certo? Mas era como se estivesse sendo bebido, porque era colocado diante do Senhor. Então Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo através da sua morte na cruz. Então, simbolicamente, nós só podemos manter nossas almas vivas diante de Deus se nos alimentarmos do Senhor. Por isso que ele diz lá em João capítulo 6, aquele que não comer a minha carne não tem vida comigo, que não beber do meu sangue não tem vida comigo. Isto é muito sério. Então, esta nova aliança feita no sangue de Cristo é o que hoje nos leva à presença de Deus. Não há mais nenhuma outra promessa além dessa que possibilita ao homem alcançar a salvação. Essa é a única. E já vinha sido anunciada desde os primórdios, desde a época da lei, porque tudo apontava para Jesus, tá certo? Por isso Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Quando comerdes e beberdes do cálice, né? Fazer isto em memória de mim. Da mesma coisa quando comer do pão. Porque todas as vezes, versículo 26, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que nós celebramos este memorial, participamos dela, nós estamos anunciando o que Cristo fez em favor da humanidade. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Então estamos trazendo a memória. Foi um preço de sangue, custou a vida dele, é de graça para nós, mas custou a vida do Senhor. Então não é algo a ser feito de qualquer forma, como simplesmente um ritual, uma tradição. É vida. Aqui está em jogo vida. E deve ser feito com seriedade. Portanto, nem todo mundo pode participar, mas só aqueles que entendem o que está acontecendo, a que isso se refere, e se de fato Jesus Cristo está em você por meio do ato da convenção. Se alguém não passou por esse processo, jamais deve participar dessa celebração. E se alguém também está em extremo pecado, a ponto de ferir a imagem da Igreja de Cristo, também não deve participar. Versículos que seguem diz, por essa razão, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Assim como o homem em pecado, na impureza, não podia comer da carne sacrificada lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, também aplica-se para hoje. Se você não tem consciência de que Cristo morreu por você, de que você aceitou esse sacrifício, e de que você simbolicamente vive porque se alimenta de Cristo, você não deve participar dessa celebração jamais. Porque você come e bebe para o seu próprio mal. Por isso ele diz no 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos,
não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. O que quer dizer com isso? Simples. Se eu vou me julgar a mim mesmo, é fácil de eu dizer que eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa de nada, eu sou santinho, não roubo, não mato. Entendeu? E a gente sempre tem essa desculpa, né? Então a gente vai continuar. A gente vai realmente estar puro diante de Deus porque a gente acha que está? Não. Mas quando somos julgados por Deus, nós somos julgados não no sentido de um julgamento de condenação, mas de correção, para que nós não venhamos ser condenados com aqueles que já estão condenados, por não aceitar Jesus, por não se entregar a Jesus, por não aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Para esse já só resta a condenação, a menos que se arrependam a tempo antes de morrer. Do contrário, não tem salvação para este. A palavra de Deus é quem diz isso. Tá certo, queridos? Então estejamos atentos para que não façamos as coisas sem consciência, pois isso desagrada muito ao Senhor. Quanto a eles, me parece haver, no caso, a igreja de Corinto, né, como já falamos, eles parecem não ter essa consciência de que aquele era o momento de lembrar, de se lembrar do que Cristo fez, de uma maneira simbólica. Mas tinha ali, parecia uma espécie sei lá, de satisfação de gula, né? Alguns comiam demais além do que devia e deixavam outros sem, infelizmente. E isso era triste, né? E o pior de tudo é que não havia, né, essa complacência entre eles nas reuniões. Isto é, ninguém parecia estar preocupado em agradar o outro. O que eu vou fazer porque eu gosto e que eu quero aproveitar. Pouco estou ligando se os que vão chegar aqui vão se agradar porque não ficou para eles. Complicado, não? Mas essa era a realidade dura de um povo que ainda não conheciam direito, né, a palavra do Senhor. Como já falamos no início, tratava-se de uma igreja nova convertida, com menos de 3 anos. Veja que Paulo diz nos versos 20 e 21, que a gente já leu, percebe-se aqui certa desordem, né? Acompanhada de uma boa dose de egoísmo. Uns comiam demais, outros ficavam sem, outros chegavam até a se embriagar, como o apóstolo disse nesses versículos 20 e 21. A coisa é tão séria que o apóstolo questiona eles se eles não tinham casa para comer, tá certo? Paulo chega a dizer isso: por acaso vocês não têm casa para comer, não? Então faça o seguinte: antes de vocês virem para cá, abasteçam-se em casa, sacie a necessidade de vocês, a apetite de vocês em casa, para que não faça esse tipo de papel na casa do Senhor, e nem tampouco com a ceia do Senhor, pois essa é algo feito que deve ser feito com muita reverência e respeito, lembrando do alto preço que Cristo pagou por nós. Portanto, querido, vamos viver conscientemente diante de Deus, porque Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos viver essa qualidade de vida, pudéssemos participar desse momento, dessa celebração com consciência e sem medo, de cabeça erguida. Eu não tenho nada que me impeça a participar. Por isso que ele diz: examine o homem a si mesmo, coma e beba. Depois de você se autoexaminar, confessar os seus pecados ao Senhor, você não pode participar tendo sua consciência pesada. Se a sua consciência lhe acusa de alguma coisa, você precisa resolver isso antes de participar dessa celebração. Porque se você fizer algo com a sua consciência lhe acusando, mostra que algo não está certo com você. Então procure se acertar. Você não está condenado a viver o resto da vida sem participar da ceia do Senhor. Mas se existe alguma coisa que te impede, procure acertar isso. E não se contente com nada mais, nada menos
do que fazer tudo que a palavra de Deus deseja que você faça. Não vá na cabeça dos outros. Mesmo sendo pessoas que você considera instruídas na palavra. Mas observe se os seus ensinamentos estão biblicamente corretos. Tá certo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça a cada dia. E nós nos encontraremos no próximo estudo em nome de Jesus, capítulo 12. Fica na santa paz de Cristo.